Hoje vamos falar de um estilo muito particular de vinho do Porto, que é o LBV, Late Bottled Vintage. O nosso vinho de hoje é o Andersen Porto LBV 2014. Como eu disse, LBV, a sigla que caracteriza esse estilo, significa Late Bottled Vintage, um vintage engarrafado tardiamente, uma safra engarrafada tardiamente. E o que significa isso? Que estilo de vinho do Porto é esse, o LBV? Bom, o LBV não é um estilo de vinho do Porto clássico, que vem lá dos tempos do Marquês de Pombal, quando a região do Porto foi demarcada. O LBV é um estilo que surge na década de 1970. Basicamente, o LBV ele parte de um vinho de uma safra única, com uma grande qualidade, que potencialmente poderia ser um vintage, porém, quando chega no momento do engarrafamento do vintage, que é após um envelhecimento normalmente de 2 anos em madeira, ao degustar o vinho, o enólogo percebe, puxa, eu tenho aqui um grande vinho, com estrutura, com complexidade, mas que não está tão pronto assim para ir para a garrafa. Nesse momento, o enólogo deixa o seu porto em barricas, ainda por mais 2 anos no mínimo. E quando esse vinho chega a 4 anos de barrica, ele está pronto para o consumo. E aí ele é engarrafado como um LBV, um vintage engarrafado tardiamente. O estilo LBV surge como uma forma de apresentar aos apreciadores de vinho do Porto um vinho do Porto de safra única, com o caráter de um vintage que fala da sua safra, que tem esse caráter dos portos vintage, que são mais calcados na fruta e que não tem aquelas notas oxidativas tão intensas de um porto tawny de envelhecimento prolongado, porém que estão prontos para beber. Existem produtores que fazem LBVs um pouco mais estruturados e que ainda envelhecem um pouco em garrafa, mas no caso aqui da Andersen, o LBV ele foi feito pensando no consumo imediato. É claro, é um vinho que nada impede que você guarde ele por alguns anos na sua adega, mas é um vinho que ele sai das caves da Andersen lá no Porto, prontinho para ser consumido. Aqui você vai ter um belo vinho do Porto da safra 2014, onde você tem complexidade, onde você tem estrutura, onde você tem presença de boca, taninos, finesse e todas as características que você esperaria de um bom vintage depois aí de uns 10, 15 anos em garrafa. Esse período mais longo em madeira aumenta, claro, a presença de oxigênio ali no vinho, o que vai fazer com que ele tenha uma maior polimerização dos seus taninos, fazendo com que ele chegue na garrafa já mais pronto para o consumo. Todo o estilo LBV ele nasce justamente desse desejo, do desejo dos produtores de vinho do Porto de apresentar aos consumidores um vinho que tenha o caráter de um vintage sem necessitar de 10, 20, 30, 50 anos em garrafa. O Porto Vintage, nunca é demais lembrar, embora seja muitas vezes o produto mais caro que se produz no Porto, ele é muitas vezes o produto principal de todas as casas produtoras da região. Porque ele é o produto que fala de forma mais autêntica do seu terroir. Ele fala de forma muito específica do ano em que ele foi produzido, e justamente por passar um período mais curto em madeira, tipicamente 2 anos, ele fala muito claramente da sua origem, do seu terroir, mais do que do seu processo. Porém, devido à grande estrutura que normalmente o vinho do Porto tem, e ainda mais o Porto Vintage, por ser um porto selecionado de um vinhedo especial, são vinhos que pedem um envelhecimento muito longo. Portos Vintage vão mostrar todo o seu potencial e toda a sua qualidade tipicamente com, no mínimo, uns 10, 15 anos de envelhecimento em garrafa. Mas não é incomum que nós encontremos portos vintage chegando ao seu auge depois de algumas décadas. Bons portos vintage de safras recentes são vinhos que têm potencial para enterrar todos nós que estamos aqui assistindo esse vídeo. E eles vão continuar ainda vivendo e envelhecendo em garrafa. O LBV surge como uma resposta a esse estilo, onde você consegue apresentar para o consumidor, e no caso, nós consumidores, conseguimos desfrutar do caráter de um porto de safra única e que fala de forma muito clara do seu terroir, muito mais cedo, justamente por conta desse período um pouco mais prolongado em barricas. O LBV 2014 da Andersen é um excelente exemplo desse estilo e uma excelente oportunidade de você conhecer melhor os portos LBV de alta qualidade. Esse e outros vinhos do Porto da Andersen
Você encontra no site da Total Vinhos e você pode conhecer não só esse, mas outros estilos também.